gente! Estamos aqui de Papo pro Mundo. Já estamos aqui em 2025, o ano começando. E olha, e já está começando muito quente, Rafael. Pois é. A gente vai falar hoje de educação. Isso aqui começou com polêmica esse ano, as voltas às aulas. Como é que tá aí na sua casa a volta às aulas? Como é que tá com seus filhos? Eles vão poder usar celular na escola? Sim ou não? Pois é, tem muito aluno que deve estar revoltado essa hora, viu? É, mas eu acho que Muito os pai pais devem estar também. felizes, viu, Alguns Rafa? pais, tem É, outros que devem estar preocupados porque não vão ter o filho ali próximo do 24 celular. horas o celular. Exatamente. É isso aí. Então, nós começamos esse podcast aqui com muita polêmica, um assunto muito interessante, que é o uso das redes sociais, é o uso das telas, principalmente essa proibição que está acontecendo aí, né? Que já está rolando, do uso de celular nas escolas. E para falar desse assunto, nós vamos entrevistar a queridíssima Januária Alves. Bem-vinda, Januária. Olá, Tudo boa bem, tarde, Elis, Januária? Boa tarde. Rafael. Deixa eu Um só ler aqui a prazer. bio aqui Seja da muito, Januária. seja muito Seja bem-vinda bem-vinda, ao De Januária. Papo para o Mundo. Muito obrigada. A Januária Cristina Alves é mestre em comunicação social pela ECA USP, né, que é uma escola de comunicações e artes da Universidade de São Paulo. É jornalista, educocomunicadora, autora de mais de 50 livros infanto-juvenis e 2 vezes vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, coautora do livro Como Não Ser Enganado pelas Fake News, da Editora Moderna, e autora do Show Fake News, uma história de verdades e mentiras. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educocomunicação, ABP Educom, e da AMIL Alliance, a Aliança Global para Parcerias em Alfabetização Midiática e Informacional da Unesco. Uau! Uau! Ela com certeza traz aqui informações importantes para a gente hoje, né, Januária? Muito obrigada aí pelo convite, viu? Um A prazer gente que participar agradece, e nossa. falar desse assunto, né, que é tão importante, a educação, a importância da educação midiática e principalmente a importância de educar para o uso consciente, ético das tecnologias, né? É isso que eu venho Januária, falando. então vamos lá. O que que você acha que levou o governo a uma atitude extremista dessa, assim, proibir, vamos proibir porque não está dando mais. O que que você acha disso? Por que isso Olha, rolou? na verdade, o governo agiu na esteira do que aconteceu já com outros países, né? Então, eu não diria que é uma atitude extremista, mas eu diria que é uma necessidade de regular. O que aconteceu? Né? Vários países começaram a proibir, quer dizer, já é um movimento de revisão do uso dos digitais na escola. A Unesco lançou um relatório muito importante, né, no finalzinho de 2023, se eu não me engano, já dando conta de que é preciso pensar, repensar o uso da tecnologia na escola. E nesse relatório, a própria Unesco diz: olha, não temos evidências muito robustas a respeito de que o uso do celular na escola, por exemplo, é altamente prejudicial, mas temos indicações de que ele, por exemplo, é uma ferramenta de distração que de fato prejudica a atenção da criança, do jovem, quando ele está sendo utilizado em sala de aula. Diversas pesquisas também têm mostrado que o uso excessivo de telas ele afeta a saúde mental, e a principal delas, que eu acho que detonou todo esse movimento ano passado, foi um livro do psicólogo Jonathan Haidt, que chama-se A Geração Ansiosa, no qual aí sim, ele é radical. Ele diz nada de celular, né, antes dos 14 anos, nada de rede social antes dos 16, porque ele diz que, segundo as pesquisas dele, de fato, ele concluiu que só há prejuízos, que é muito importante
que as crianças voltem a brincar ao ar livre, né? Ele diz que, a partir do advento dos smartphones na nossa sociedade, lá por volta de 2012, ele observou um declínio, né, do brincar, da sociabilização das crianças, e um aumento muito grande, exponencial, né, de depressão, de crise de autoestima, de bullying, de muitas mazelas que ele acredita ao uso excessivo das telas, em especial do celular e das redes sociais. Então, o livro foi traduzido para vários países, chegou aqui no Brasil ainda no primeiro semestre, e assim que chegou, detonou um movimento, né, de pais, de mães, o movimento Desconecta, vamos, né, proibir o celular nas escolas, vamos limitar o uso em casa, enfim, o que causou um certo pânico. Eu costumo dar consultorias em escola, cursos de educação midiática, e eu percebi, né, que pais, mães, professores, todo mundo começou a ficar apavorado, como se proibir também fosse a solução de tudo, né? Então, eu acho que é isso que está em discussão, né? Proibir, será que vai resolver o problema? Então, a gente pode seguir conversando aqui, mas o quadro que se traçou, quer dizer, o governo percebendo isso, né, atendeu também a uma demanda da sociedade, das escolas, de muitos pediatras, de muitos pedagogos, no sentido de dizer, olha, como está muito difícil os pais regularem, as escolas regularem, quem sabe o governo, transformando isso num projeto de lei, ajuda que as escolas possam se organizar, não é, para que o uso do celular aconteça de uma maneira controlada. Então, acho importante também a gente esclarecer. Não é que não pode mais, nunca, entrar celular. O que eles dizem é o seguinte: o celular vai entrar em ocasiões específicas, com uma proposta pedagógica, desde que mediado pelo professor. Se houver uma emergência, ou, por exemplo, caso, sei lá, eu estive numa escola que a aluna era surda, o único modo dela se comunicar era por meio do celular. Então, nesse caso, ela permitido a ela ter o celular. E eles ficarão guardados, né, em armários, e só poderão ser devolvidos aos alunos no final do período. É o que diz a lei. Januária, exatamente Oi. isso que eu ia te perguntar, a questão estrutural que as escolas vão ter que ter para poder se adaptar a a essa proibição, né? Como é que vai ser na prática? Se você puder contar um Pois pouco é. como que vai ser isso na O que prática, né? eles... Porque na teoria é muito bonito, mas É, na prática muita coisa muda, não é verdade? Pois é, por exemplo, no estado de São Paulo está tendo já uma discussão meio complicada, porque principalmente as escolas públicas, eu ouvi de alguns dirigentes dizendo assim, olha, eu não tenho armário para guardar livro, aonde que eu vou arrumar armário para guardar celular, né? Uma outra diretora de escolas de periferia, num contexto de violência, fala assim, olha, eu tenho medo de pegar os celulares desses alunos, de colocar no determinado lugar, alguém descobrir e eu ser roubada, por exemplo. Uma outra falou assim: a gente vai ficar com a guarda desses aparelhos. E se aí um jovem fala assim: não, quando eu entreguei meu celular de manhã, ele estava bom, agora está trincado, a escola vai ter que nossa. pagar. Né? Então, é como você está dizendo, a prática vai revelar alguns problemas. Sem falar que tem, como bem disse o Rafael, alguns pais que já estão dizendo, eu preciso me comunicar com meu filho. Né? Aí há quem conteste, bom, mas você precisa se comunicar com seu filho no meio da aula? Então, como é isso? O menino vai assistir a aula, vai responder o WhatsApp? Que é o que acontece. A gente sabe que tem muitos pais que sabem que, né, o filho está em horário de aula e fica mandando mensagem para a mãe. Um dia eu tive numa escola que a própria, uma jovenzinha de 12 anos relatou: eu, se me sinto angustiada, passo uma mensagem para minha mãe. Eu falo Nossa. assim, mas você está dentro da escola. Se você se sentiu angustiado, você não pode falar com a professora, com o professor, com o coordenador pedagógico. Não, eu preciso da minha mãe. Então, eu preciso estar com o celular na minha mochila para eu pegar e falar com a minha mãe a hora que eu quiser. Então, esse é um aspecto, por exemplo, que cabe uma ação educativa, eu penso, né?
olha, minha filha, meu filho, na hora da aula você se concentra na aula, caso você se sinta mal, você pede para sair da sala e vai conversar com o responsável. Eu duvido muito que eu, de dentro de casa, a não sei quantos quilômetros de distância, vai resolver de pronto sua angústia. Né? Então, também é uma maneira de incentivar a autonomia, por exemplo, de um estudante como esse. É, o que está Então, é mais complexo do que parece, né? mas o que está mostrando isso, essa situação toda, é que nós, pais, né, cuidadores, avós, falimos, né, com essa questão, do uso, né. Quer dizer, se essa criança não consegue usar o celular de forma equilibrada, a ponto de ter que ter essa proibição, é porque tá falido, né. Essa situação tá tão extrema, né, a ponto da menina ficar angustiada e ter que falar com a mãe no meio da aula, de repente essa ansiedade que ela tem, que não foi tratada devidamente, né, tá colocando um reflexo, assim, nessa situação toda. E outra coisa, É, acaba também transferindo para a escola mais uma responsabilidade, como se ela já não tivesse tantas, não é é. verdade? Perfeito, os professores têm dito isso, né? Assim, além de tudo isso, agora eu vou ter que tomar conta do celular dos meninos. E aí, de fato, tem um impacto. Eu vi, né, já no segundo semestre, quando o movimento começou a acontecer, algumas escolas relatarem mesmo um estresse muito grande dos professores em relação a isso, né? Sendo que é uma atribuição, porque eu acho assim, o uso do dispositivo ele revela muita coisa sobre nós. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o tema, a educação midiática, o grande vilão era a TV. Era, por exemplo, eu brinco, né? Era o desenho do pica-pau. A gente, a Era bem gente mais achava que aqui. fácil, hein. Pois é, né? Não podemos deixar as crianças verem o pica-pau, porque o pica-pau tem um comportamento agressivo, violento, vingativo e tal, e coisa. E aí a gente, né, tinha que educar exatamente para um uso regulado da TV. Agora temos a mesma situação em relação ao celular. Então, assim, o ser humano também gosta de arrumar uns culpados, né? Pelas coisas. E agora é o celular que é o vilão. Então, O agora que é, desculpa te interromper, não, conclua. imagina, tranquilo. Não, que é exatamente esse ponto que eu quero pegar contigo, porque o celular, eu penso o seguinte, o celular, aquela tela atrativa que a criança desta geração cresceu ali já sabendo lidar isso melhor do que as gerações anteriores, melhor do que os pais, já está habituado, ou seja, já está conectado ao corpo, já faz parte do organismo deles praticamente, já vem no chip, né? É. E aí, de repente, você tem uma ruptura, né? Ele vem já utilizando o celular dentro da escola. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem vários modelos que poderiam ser utilizados, alguns professores, inclusive, já até utilizam o celular, até incorporaram ele dentro da educação, né? Depois tem uma ruptura dessa, um voltar atrás, né? Sendo que o mundo ele está completamente Tecnológico. tecnológico, a gente está num momento completamente disruptivo. Isso não é voltar muito atrás, Ou não, Januário? ou é ir para frente, né, Ou é ir vamos. para frente. Conta um Olha, pouco para a gente, esclarece isso. eu acho exatamente por isso, né? Esses meninos, de fato, como disse você, nasceram com o celular na mão. E as pesquisas mostram que isso não os fez mais conscientes ou mais críticos. Né? Por exemplo, no caso da desinformação, as crianças e os jovens em torno dos 14 anos são os alvos mais fáceis para as teorias da conspiração. Né? Os É um fake público news. extremamente, né, fragilizado em relação ao reconhecimento de uma notícia falsa. Então, isso a gente precisa pensar, quer dizer, o fato de saber a mecânica, como é que funciona o celular, porque eles sabem tudo, né? São técnicos de informática. Porém, Uhum. isso não garante que eles sejam leitores críticos, que eles saibam, na internet, reconhecer o perigo, porque a gente sabe que hoje em dia
muitas crianças e jovens já sofrem assédio, a gente tem problemas de pornografia, a gente tem problemas de pedofilia. Então, de fato, o que a gente está falando aqui é educar para o uso desse dispositivo. E aí, de fato, o que muitos colocam é: proibir vai adiantar? Não, porque a gente sabe que tudo que é proibido, inclusive, fica mais interessante, Pois é. né? Então, a gente tem sim. Eu acho que a proibição, ela chega num momento, inclusive, você até me perguntou o que levou a tudo isso. A gente teve uma explosão, por exemplo, dos jogos de aposta online. Sim, é Então, verdade. isso foi horrível, né? Crianças do ensino médio pegando aquela bolsa que eles recebem e apostando toda no jogo do tigrinho, né? Tivemos um caso até de suicídio, de extremos. Nossa. Então, de fato, a proibição chega para dizer assim: olha, chega, atingimos um ponto preocupante. Agora, a partir da proibição, o que a gente vai fazer? Então, aqui o que se coloca é: tá bom, tá demais, né? Tudo que é demais é veneno, diz um ditado popular. Então, como vamos lidar com isso? Porque não adianta dizer que a gente vai tirar o celular da mão desses meninos, porque a gente sabe que não é possível. Inclusive porque nem toda tecnologia é ruim, tem benefícios. Eu estive numa escola de periferia na qual os alunos disseram: olha, vão tirar o celular da gente e é o único meio que a gente tem para fazer pesquisa. Eu não Pois tenho é. livro na minha casa, na escola não tem biblioteca, e eu só posso usar o celular aqui por causa do Wi-Fi da escola. A minha família não tem condição de pagar um pacote de dados. Eu não tenho Wi-Fi na minha casa. Então, quer dizer, num país como o Brasil, o problema da conectividade, ele leva a uma desigualdade social, inclusive. A Uhum. gente viu isso na pandemia. Quantos alunos repetiram de ano, não conseguiram acompanhar as aulas porque não tinham um celular Pois A é. exclusão disponível? digital, né? Eu acho, Exatamente. Então, não adianta resolver um problema e criar um maior. eu acho que Então, eu acho. para as escolas particulares, e eu vi isso mais de perto, já tinha algumas escolas restringindo o celular, mas fazendo um uso equilibrado, que era o que Isso. acontecia no passado. O aluno chegava, colocava o celular na caixinha e durante o intervalo usava se quisesse, né. E, assim, até uma coisa impressionante, pelo menos entre as crianças que eu conheço, os adolescentes que eu conheço, eles preferiam jogar vôlei ou fazer alguma outra atividade que ficar no celular. Aí depois que vinham para casa, usavam. Então, foi surpresa. Nessa escola, inclusive, as crianças não estão tão desesperadas. É, Esse armário, ele vai ficar dentro das salas? Ou ele vai ficar esse nos uso corredores, é, vai ficar muito afastado da utilização? Porque muitas dessas preocupações, inclusive, Janiara, que você levantou, eu estava refletindo aqui, né? Eh, Se eu fosse aluno, eu ia querer pelo menos, já que eu vou ter que não poder ficar com o celular nem na minha mochila, nem no meu bolso, eu vou querer pelo menos que ele fique num armário dentro da sala onde eu estudo, né? Mesmo que aquele armário esteja trancado pelo professor ou esteja trancado pelo inspetor da escola, enfim, né? Pois é, e isso também é uma discussão. Primeiro, tem o próprio psicólogo lá, o Jonathan Haidt, ele fala: não é para ficar nem na mochila, é para tirar de perto, porque vicia. não Então, leva para mesmo a que. escola. O certo O seria não ideal não levar seria para a levar nem para a escola. escola, né? E se levar, tá longe de você. Porque, segundo ele, uma coisa que vicia, você ficar perto dela, você vai ficar, inclusive, angustiado para que o tempo passe rápido, para que você possa pegar o objeto do seu desejo. Né? Agora, eu acho, a escola vai ter que definir também, junto com a sua comunidade, o melhor meio de fazer isso. Inclusive, se vai gerar muito tumulto, vai gerar, por exemplo, como a professora falou, uma situação de perigo, de segurança, deixar o celular em determinados lugares. Então, tudo isso tem que ser. Por isso que eu falo, é uma decisão coletiva. Né? A lei ela faz uma regulação. Agora, a aplicação disso, ela tem que ser discutida, inclusive com os próprios jovens.
eu como faço muito grupo, oficinas com jovens, eles têm se queixado. Eles falam assim, ninguém escutou a gente, ninguém perguntou Pois é. o que a gente acha. Aliás, a gente tem sugestões. Aqui ninguém perguntou que tipo de sugestão a gente tem para resolver essa questão aqui na escola. Que Então a gente sugestão que eles fica. têm? Pois é, eles falam isso, né? Eles falam assim: a gente pode combinar. 3 dias a gente não usa no intervalo, 2 a gente usa. Sabe? Eles vão também se autorregulando. A gente fala muito em dar autonomia, né? E empoderar as crianças e jovens. Veja o que estamos fazendo. Estamos decidindo por eles. Pois é. Né? Então, eu acho que isso também, tudo, né, tudo que está acontecendo gera uma grande oportunidade para educar. Eu acho que é isso que a gente deve pensar. A proibição tem que gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de direção. Para onde vamos? O que vamos oferecer? Eu perguntei, né, entrevistei o próprio Jonathan Haidt no Roda Viva, e eu disse para ele, né, eu disse, muitos adolescentes dizem que eles olham o celular dentro da sala de aula porque o que está sendo colocado para eles ali na frente não é interessante. E ele até disse, bom, se eles estão entediados, vão ter que aprender a ficar entediados. Em parte, sim, né? Mas será que a gente também não pode pensar em como oferecer conteúdos que, de fato, mobilizem esses meninos para o conhecimento, para a curiosidade? Pois é, Você você vê. me leva para uma outra... Vai, É, fala. Não é isso? Fala. Eu estive numa escola, inclusive, que foi interessante, que a queixa era que eles usavam o celular durante o intervalo. O que aconteceu com esses meninos? Eles se mobilizaram, foram até a diretoria e falaram assim, olha, já que a gente não vai mais poder usar, por favor, comprem jogos de mesa. Coloca uma mesa de ping-pong para a gente, porque a gente quer, então, fazer alguma coisa no intervalo, em vez de a gente ficar junto xingando porque não pode pegar o celular. Né? E aí, porque de fato, a nem escola todas as comprou. crianças e adolescentes gostam de esporte. Tem alguns, né, que são mais tímidos, alguns que gostam de jogo, e às vezes eles jogam pelo celular. Sim. Se Isso. tiver um joguinho ali, é uma forma de distração. A escola aí tem que se mobilizar para também Isso. trazer isso para eles, né? Então, foi uma maneira deles redescobrirem como é que eles vão usar o tempo do intervalo. E estão realmente voltando a se socializar. Mas foi uma solução que o próprio grupo de jovens encontrou. Eu acho extremamente educativo esse tipo de situação. Sim. Por um outro lado, eu vou colocar mais uma lenha aqui na fogueira aqui. Um aspecto comportamental. Você acha que os adultos não estão com muito medo, estão apavorados com tanta disrupção, e isso acabou sendo também uma consequência disso? Pois é, né? Os próprios pais, né, se queixam de que para eles está difícil também regular o uso do celular. Né? É um problema mundial. Né? A gente, inclusive para as questões de trabalho. Outro dia eu vi uma analista de RH falando sobre mensagem de WhatsApp fora do horário de trabalho. Né? Funcionários até 10 da noite respondendo mensagens 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, as próprias pessoas adultas, elas têm dificuldade de regular. E tem um tanto de crianças e jovens que se queixam exatamente disso, né? Eu assisti uma palestra e a pessoa disse, olha, na pesquisa que a gente fez, a gente perguntou para as crianças, né? O que vocês querem ser quando crescer? E um menininho falou, eu quero ser um celular. Como assim você quer ser um celular? Ué, porque quem sabe, assim, meu pai A ou minha minha mãe mãe, meu olham pai para olha para mim, Que gente. É isso que incrível! eu Olha Entende? falo, que isso. nós fracassamos, como sociedade, estamos fracassando, né? Não conseguimos controlar as telas nos filhos, estamos colocando responsabilidade na escola, não é? E, enfim, esse equilíbrio que falta na gente, né, como Então, pais. Se Então, os pets falassem, eu acho que até eles iam querer ser celular. até os pets. pois é, né? Porque a gente está desequilibrado, A gente está né? aqui, né, Então, o tempo todo aqui, né? Aqui. As coisas estão acontecendo no Parece que o entorno e as celular pessoas estão virou aqui. assim, me falta a palavra, mas um consolo,
É isso? Um consolo para Uma ansiedade, uma muleta, muleta? uma muleta. É. É. Porque aí você E está ansioso, olha para o É a celular. dopamina, né? É É. a dopamina de Aí todo vamos me mundo, né? distrair para eu sair desse, né, disso que eu não quero pensar, ou Exato. qualquer coisa assim. Ninguém está enfrentando cara a cara aquilo que está sentindo, né. E e acho isso, quer dizer, é fato, né? As redes sociais, todo o mecanismo, todo o modelo de negócios é feito para que a gente fique o máximo de tempo lá. Isso eu acho importante conversar com as crianças e os jovens sobre o modelo de negócio das plataformas. Ou seja, a mercadoria é você, é o seu tempo, é o seu like que dá dinheiro para as plataformas. Então, é assim que você quer? Você quer. Né? Eu estava outro dia conversando com um amigo jornalista. Ele falou: olha, a quantidade de texto que eu produzo para as redes sociais, se eu tivesse numa redação, eu estaria sendo muito bem pago para isso. E é pois isso. é. A gente põe foto, grava vídeo, escreve texto, curte, comenta, compartilha. Tudo isso ao longo do nosso dia e vai gerando lucro para quem? Não é para a gente. Pois Para é. ter essa sensação de ser gostado, né, de ser visto, de ser olhado. Né? Então, eu tenho dito muito que a gente precisa rever o que é conexão para a gente. Né? A conexão verdadeira, olho no olho, as famílias que precisam fazer as refeições juntas, que precisam conversar, que os almoços de domingo tem que falar da história da família, tem que compartilhar, né, os avós com os netos, suas histórias, isso está se perdendo. Né? Tá. Então, eu acho que não vai ser só a escola que vai ter que proibir e repensar o uso do celular, as famílias também, todos nós. O Né? aspecto humano está se perdendo, né? Exatamente. Então a reflexão tem que ir por aí, senão todo esse barulho vai ser inútil. Né? Eu sempre digo, né? Todo problema que aparece traz em si uma resolução. Né? E é atrás disso que a gente tem que ir e coletivamente. Quer dizer, o governo fez uma coisa, as escolas vão fazer outra, as famílias outras, e os próprios jovens também. Né? Conversei com uma menina, vou dar uma aula no curso sobre o livro, né, sobre a geração ansiosa, e conversei com uma menina que ficou um ano sem o celular. Ela fez o experimento. E aí? Né? E aí? E ela encontrou várias maneiras de lidar com isso. Né? E ela conta um pouco, dentre elas a leitura, por exemplo. Como está, gente, a nossa situação? O Brasil é um país que perde leitores ano a ano. Há um desinteresse enorme pela leitura, pelas notícias. Né? Então, a gente tem que parar e pensar o que a gente pode fazer, né, para, de fato, reconquistar esse espaço. A leitura, a gente sabe, é uma das maneiras mais bonitas de se viajar para todos os lugares. A gente não precisa ficar vendo vídeo dos outros. Quando você lê um livro, você viaja, você pode estar em vários lugares, viver várias aventuras. Né? E isso está se perdendo. Januária, é difícil digerir a Livraria Cultura, as livrarias terem fechado. Aquela, inclusive de São Paulo, no Conjunto Nacional, na frente do Center 3, na Avenida Paulista, para quem sabe, para quem não sabe também, né? Uma livraria imensa, né? Aquilo ali era, infelizmente, né? As pessoas deixaram de ler, foram comprando cada vez menos e eles não conseguiram sustentar. Por outro lado, a prefeitura não fez nada, né? Podiam ter aproveitado aquele espaço e ter feito alguma coisa ali para poder manter esse gosto pela leitura de pé, né? Pois é. Inclusive, teve uma ação de uma rede social, né, do TikTok no fim do ano, doando livros, né? Filas e filas e filas e filas das pessoas. Mas precisou uma plataforma de mídia social convidar os caras irem lá atrás dos livros. Então, temos que repensar. Eu acho que a mensagem que fica, né, no meio de tudo isso a questão do celular, ela não é a causa de todos os nossos problemas. Né? A gente tem o problema da conectividade é um, o problema do vício é outro, né? O problema do desinteresse pelas notícias é outro, da leitura também. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Né? E, em vez de ficar culpando
o celular, ou se iludindo que tirar ele, né, do cotidiano, 5, 6 horas em sala de aula, tem professor que fala, tá bom, a gente tira aqui, 5, 6 horas eles vão ficar sem em casa, como é que vai ser? Em Né? casa. Então, eu acho que é isso, a gente tem que encarar o problema de uma maneira adulta, de uma maneira inteligente, para que a gente consiga colocar o uso nos trilhos. A gente não pode jogar o bebê com a água, né, junto, porque as tecnologias têm muitas coisas boas, os meninos precisam aprender a viver nesse mundo digital, sob pena de serem excluídos, Até porque né, tem de não ter... disciplinas que as pessoas podem utilizar a câmera do celular, por exemplo, fazer um E vídeo, também tem fazer um teatro, essa, né? essa questão dos livros digitais, né? Não tem agora esse uso dos livros Isso. digitais aí, quer dizer, como é que fica a visão? Como é que fica essa questão do cansaço de ficar lendo na tela? Tem isso também, né, para se repensar. Quer dizer, ao mesmo tempo que a escola vai lá e proíbe, ela coloca livros digitais. Pois é. E mesmo assim, quer dizer, o livro digital em si, a gente tem, inclusive as pesquisas têm mostrado de que, como eles são mais baratos, eles acabam fomentando a leitura. Então, de que forma que a gente lê digitalmente? Né? Como é que a gente aproveita, então, o benefício? Hoje em dia tem tanta obra clássica disponível gratuitamente, né, nessas plataformas, os audiolivros. A gente tem muito recurso. A gente não está sabendo aproveitar, né? Não está sabendo utilizar adequadamente. Então, de fato, a gente precisa, eu falo, a escola precisa ter o seu projeto pedagógico, saber quando e onde vai usar o celular, por quê, para quê, junto com outros recursos, é o computador, é o tablet, é a câmera de vídeo, né? Tudo isso está à nossa disposição, não é uma guerra, eles não estão contra nós, né? Mas a gente que tem que equilibrar o uso. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade, né? Toda crise traz em si uma oportunidade. Acho que é uma excelente oportunidade para a gente repensar todas essas coisas. É esse o convite que eu faço aqui para todos nós, como sociedade, pais, mães, educadores, os influencers, né, os apresentadores como vocês, né, que têm seguidores, que têm um número grande de gente ouvindo, vendo, tudo isso, né, tem um peso e a gente tem que se comportar como cidadão digital consciente. É isso que a gente precisa encontrar, né? Esse equilíbrio para ser um cidadão digital consciente. Acho que essa busca aí é de todo mundo, ninguém tem ao certo a resposta, né? Mas a gente pode discutir muito para tentar encontrar meios e, como você disse, até conversar com os adolescentes, né? Fazer Isso. acordos, né? Olha, hoje você vê um pouco de celular, joga um pouquinho, mas aí depois a gente vai para o parque, vamos brincar na rua, vamos fazer um passeio, né. Nas escolas também, o ideal seria um equilíbrio com isso, né. Eu acho Sem que dúvida. talvez esse seja o caminho que a gente não sabe se vai ser, né. Exatamente. Pois é, mas Os alguém tem que desafios são começar, né? grandes. Os desafios são Alguém tem. E grandes eu aí. acho que as reflexões só estão começando, né. É verdade. É isso mesmo. O ano está começando e E a as gente pode reflexões voltar também. aqui. A gente pode voltar aqui no fim do ano para fazer um Para balanço e falar, ver o para que fazer uma deu. análise do que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, se deu certo ou É. não. E só uma coisa, essas escolas, elas vão ter um tempo para se adaptar? Ou já, eu sei que já é para valer, mas como é que vai ser a fiscalização disso? Pois é, O MEC vai fiscalizar? cada estado vai ter a sua secretaria de educação, né, fazendo esse acompanhamento. Então, eu sei que isso muda de estado para estado. A Folha de São Paulo fez uma matéria grande da Laura Matos, dando conta de como cada estado vai controlar, vai resolver essa questão. Eu imagino que nada se faz da noite para o dia, né? Eu Exatamente. imagino que Porque os vai desafios são sim ter um grandes. tempo, exatamente, né? E o próprio MEC eu sei que está se mobilizando, fazendo algumas lives, vai soltar material de apoio. Então, eu acredito que as escolas vão ter, sim, a oportunidade de se adaptar e cada um, a seu tempo, fazer os seus acordos, né, com toda a comunidade escolar, com pais, com alunos, funcionários, enfim,
está todo mundo envolvido, né? Vamos ter que batalhar aí, cada um no seu pedaço. Januária, a gente agradece demais a sua presença aqui. Eu Opa, já tenho terminou. certeza. Hoje foi rápido, porque o assunto é muito extenso, É né, muito Rafa? extenso. Mas olha, você que está nos assistindo aí, eu quero o seu comentário aqui embaixo. Comente o que você está achando, como que está a situação com seu filho, com a sua filha. Você pai, você mãe, você que é adolescente, o que vocês estão achando disso? Conta pra gente, vamos ajudar essa discussão a crescer aqui e vamos refletir mais sobre esse assunto. Certo? Exatamente. E não deixa de seguir a gente lá no nosso É, Instagram também, de Papo pro Mundo. é isso aí. Estamos em todas as redes aí. TikTok, TikTok. Spotify. Veja de Papo pro Mundo que tem notícia boa, tem informação boa, não tem só diversão, só besterol, não. Exatamente. Isso mesmo. Parabéns para vocês pelo trabalho, pela Obrigada. difusão, né, do conhecimento, das questões, é isso mesmo. A gente tem que estar aí juntos para encontrar aí saídas possíveis. Não adianta ficar só reclamando, né? Enquanto a gente está reclamando, as coisas estão correndo aí. Então, vamos Isso aí. juntos. Nós Obrigada, viu, agradecemos. Januária? Muito obrigada mesmo pela sua presença. E agradecemos É. a você também que está nos assistindo. Até, Até a gente. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.